Muito bem, meu querido, meu amado, estamos aí de volta, né, para iniciarmos a nossa live, e eu quero nessa noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agora definitivo, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para ouvir a palavra do Senhor e adorar a Deus juntamente conosco. Convide aí os seus contatos, né? Compartilhem essa live para que alguém também possa aí adorar a Deus, para que alguém possa receber do coração de Deus essa palavra, que fique aí no seu coração, que você possa aprender um pouco conosco, né? Nós queremos aprender juntos a respeito da palavra do Senhor. E o tema hoje é arrebatamento. O que significa o arrebatamento? Eu quero compartilhar com você, que já está aí conosco, né, convidando você para convidar alguém para junto conosco participarmos nessa noite, né, dessa live. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para nós. Nós não iremos ser de muito delongas, mas vamos resumir aqui, né, no máximo que nós pudermos, para simplificar e também não tomar tempo, né? O tempo de vocês é precioso. Mas eu quero deixar aqui um texto no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4, versículo de número 16 a seguir, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Está aí essas palavras que a palavra do Senhor Jesus ele está trazendo para o meu coração e para o seu coração. Arrebatamento. O que significa o arrebatamento? Qual o fundamento, qual o sentido desta palavra? Eu quero dizer para você, querido, que o arrebatamento é algo real que vai acontecer. Muitas pessoas desacreditam, muitas pessoas não credibilizam, né? Essa palavra, mas com certeza nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de discernir as intenções do coração, dividir as juntas das medulas. E por esse motivo é que Deus colocou no meu coração para juntos aprendermos um pouquinho do arrebatamento. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Patrícia, que já está ali conosco, a nossa irmã Alessandra, lá em Cordisburgo, né? A nossa irmã Iva, a paz do Senhor, irmã Iva, Deus abençoe. Convide aí pessoas para assistir a essa live conosco, tá? Para que nós possamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Uma palavra muito abençoada mesmo, aonde eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai assim falar profundamente no nosso coração. Veja só, a palavra do Senhor diz que arrebatamento, o que significa? A palavra arrebatamento, ela vem do grego e significa retirar um objeto com força e rapidez inesperada. É o fenômeno mais surpreendente que vai acontecer na face da terra. Nós nos surpreendemos com tantas coisas que acontecem nos dias de hoje. Nós nos surpreendemos agora com esse vírus que está aí assustando muitas pessoas, devastando pessoas, nações, né?
e nós temos uma realidade que é muito maior do que esse vírus. É algo que nós conhecemos que vai anteceder a grande tribulação, o arrebatamento, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Igreja esta, não o templo, mas a igreja, nós que servimos a Deus em espírito e em verdade. Queridos, veja só, o arrebatamento será uma retirada da igreja de modo brusco, de uma forma sobrenatural e sem prévia. Não haverá aviso, não haverá anúncio. Amanhã haverá o arrebatamento, tal dia haverá o arrebatamento. Isso não vai acontecer. Vai ser uma coisa inesperada por todas as pessoas. Vai acontecer sem menos que alguém perceba. As pessoas vão desaparecer. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus vão desaparecer e vai haver um alvoroço muito grande da parte daqueles que ficarem, que perderam parentes, que perderam amigos, que perderam vizinhos, e eles não têm uma interpretação para o que foi que aconteceu. Mas hoje você é conhecedor dessa palavra. Hoje Deus te traz à memória esta palavra para que você possa se preparar. A Bíblia diz que nós temos que estar vigiando o tempo todo. Nós temos que estar atentos o tempo inteiro, para que isso não venha nos pegar de surpresa, para que isso não venha fazer com que percamos a nossa certeza de salvação, porque é isso que leva nós, crentes, servos de Deus, cristãos, para a presença de Deus. É através desse arrebatamento, e a Bíblia diz nessa palavra que nós lemos, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Haverá a ressurreição dos mortos. Os mortos que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados, e aqueles que ficarem vivos serão arrebatados. Isso é surpreendente para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que acreditam na volta de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que a igreja, ela se unirá com Cristo para todo sempre, mediante a ressurreição dos mortos santos e o arrebatamento de nós que ficarmos vivos, como eu acabei de dizer. Então esse é o arrebatamento tão esperado pela igreja do Senhor, é o arrebatamento tão esperado por aqueles que servem a Deus verdadeiramente, continuamente, como disse aquele rei, Dário, para Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Ele diz: ó Daniel, você que serve ao teu Deus continuamente, certamente esse Deus que você serve, ele te livrará. E eu digo para você hoje, certamente você, querido, que serve a Deus em espírito e em verdade, ele vai te preservar dessa grande tribulação, através desse arrebatamento que haverá. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sequência do arrebatamento, uma sequência interessante, e ele fala assim que a primeira sequência do arrebatamento, o Senhor descerá do céu. Ele vai vir sobre as nuvens e vai anunciar ao alarido de Deus, ao soar da trombeta do Senhor. A Bíblia diz que acontecerá. O segundo fato interessante é: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Jesus Cristo, esses ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados. É o terceiro ponto importante nesta mensagem de hoje. Que Deus possa te abençoar. Meu amigo Sérgio, que Deus te abençoe, querido. Está aí conosco também, Sérgio Guimarães, também minha amiga Selma, lá de Cordesburgo, meu irmão Ivanilson, lá em Vitória da Conquista. Que Deus abençoe a todos. Quando é que isso vai acontecer?
Quando isso tudo vai acontecer? O tempo que ocorrerá, ninguém sabe. Só é possível saber que o evento é iminente, pois os sinais se identificam no decorrer da história. É decorrendo a história, é seguindo a história que nós vamos entender o que significa isso que nós estamos falando. Ninguém vai poder prever, ninguém vai poder anunciar que será amanhã ou depois de amanhã. Ninguém sabe. Vai ser um acontecimento, um evento eminente. Os sinais se identificam decorrendo a história. Isso vai acontecer. Nós temos visto, queridos, sinais que antecedem essa vinda de Jesus. Guerra, rumores de guerra, terremoto, maremoto, tsunamis, pai contra filho, filho contra pai, muitas pragas, muitas pestes que têm acontecido nos últimos dias, nos últimos tempos, e eu acredito em Deus, eu acredito na palavra do Senhor, que a vinda de Jesus está muito próxima. Nós queremos muito que você compreenda essa palavra, porque ela contém a salvação. Nós não estamos falando aqui de uma igreja, nós não estamos aqui apresentando apenas uma palavra para que você seja iludibriado. Não, é uma palavra de salvação para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Fabinho Nunes, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Irmã Elideuza, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Estamos falando a respeito do arrebatamento, da volta de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que somente Deus sabe quando tudo isso vai acontecer. Somente o próprio Deus sabe quando tudo isso vai acontecer. A Bíblia é necessário evitar as heresias, as fantasias e os fanatismos que tem por aí falando, anunciando que Jesus virá tal dia, que Jesus vai fazer isso, né? Os sinais dos tempos, os sinais do fim do tempo estão aí. A nossa irmã Iva está dizendo, e realmente estão aí. Os sinais estão acontecendo, e no decorrer do tempo nós iremos compreender. A vida de Jesus está muito mais perto do que nós imaginávamos. Então entenda uma coisa, que existem pessoas fanáticas, pessoas fantasiando, pessoas trazendo heresias, né? Que é distorcendo a palavra de Deus, dizendo quando acontecerá esses fatos e que a igreja do Senhor vai passar pelas tribulações, pela grande tribulação. Isso não vai acontecer. Porque Deus não nos predestinou para o mal, Deus nos predestinou para a vida eterna, para sermos salvos. E a tribulação que nós temos que passar, nós já estamos passando nos dias de hoje. Entenda isso. As coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas que estão encobertas não pertencem a mim, não pertencem a você, não pertencem a ninguém, pertencem a Deus. Ninguém pode dar o resultado de uma coisa que ele não conhece. Nós só podemos falar aquilo que está na palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ninguém, nem o próprio Jesus Cristo sabe o dia em que ele vai vir. Somente Deus, é um segredo de Deus. E segredo não se deve contar. Segredo, quando passa de uma pessoa para outra, já não é mais segredo. Deus tem isso guardado para Ele somente, e no dia em que Ele quiser, Ele vai determinar que Jesus venha buscar a sua igreja. Preste atenção, no livro de Judas, no capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, eu vou ler para você entender uma coisa. Veja só o que a palavra do Senhor diz. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Até nessas coisas eles se corrompem.
Essas pessoas, como disse o apóstolo Judas, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Até no que eles conhecem, eles se corrompem. Então, queridos, nós não temos que mostrar, a Bíblia não pede que nós venhamos mostrar o dia nem a hora em que Jesus virá. Não, a Bíblia diz que nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus, falar para as pessoas que a vinda de Jesus está muito próxima, e é isso que nós temos anunciado. Nós não temos aqui a obrigação de falar nada além daquilo que está escrito. Você, querido, não importa a religião que você é, não importa a igreja que você frequenta, eu estou te dizendo que o caminho que leva o homem a Jesus, a Deus, é esse, é a palavra de Deus. E o nosso irmão Fabio está dizendo lá em Belo Horizonte, e cabe a nós ungir os umbrais das nossas casas com o sangue do Cordeiro, fazer e demonstrar a nossa fé em Deus. É isso aí, Fábio. Nós temos que mostrar, nós temos que testemunhar o poder de Deus, a grandeza de Deus. Nós temos que testemunhar desses eventos grandiosos que Deus já tem feito na nossa vida até aqui. Olha o que nós éramos, olha como nós vivíamos. Nós não tínhamos a mínima capacidade de fazer nada sozinhos. Veja só, nós cristãos, como disse Fábio, nós devemos vigiar e orar, sempre preparados para a vinda de Cristo, mas nunca obcecados em querer especular sobre quando será o fim do mundo. As pessoas têm aquela necessidade, uma curiosidade de ficar especulando quando é que isso vai acontecer. Nós não temos essa capacidade de dizer. Nós só temos, a única coisa é vigiar, é caminhar na presença do Senhor, é orar todo o tempo, em súplica no Espírito, como diz a palavra, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar e viver a palavra de Deus, para que isso possa nos levar à presença de Deus e nunca ficar especulando quando será, para que nós possamos nos preparar naquele dia em que nós soubermos que Jesus virá. Isso não significa nada para Deus. Deus quer que você se prepare hoje. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. É esse o momento de nós estarmos preparados. Veja só o que nós estamos enfrentando nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Veja isso tudo que nós estamos enfrentando. Preste atenção nisso. E olha, vamos voltar à presença de Deus. Vamos voltar para o Senhor. Vamos viver a essência da adoração para o Senhor Jesus Cristo, porque é Ele o que leva cada um de nós até a presença de Deus. A nossa irmã Iva está dizendo, a palavra de Deus diz que Jesus vem como ladrão, que ninguém sabe a hora e nem o dia. Ninguém sabe. É isso aí, irmã Iva, ninguém sabe o dia. A Bíblia diz isso. E veja só, talvez você tenha se perguntado, ou tenha perguntado para outras pessoas, por que os sinais? Por que os sinais estão aí? Os sinais são advertências sobre a malignidade que os cristãos vão enfrentar no decorrer da história antes da vinda de Jesus. Os sinais que estão aí é para que eu e você venhamos estar advertidos de todo o mal que esse mundo oferece para nós, de tudo que o homem é capaz de fazer, de tudo que o homem é capaz de executar para a destruição do próprio homem. Alexandre, lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe, querido, meu diácono Alexandre, a paz do Senhor, é verdade. É isso aí. Então, quando os sinais estão aí, os sinais estão dizendo
é para isso, para me advertir. Olha, preste atenção, os sinais estão aí. Então a vinda de Jesus está muito mais perto, muito mais próximo do que antes, porque também a Bíblia diz que nos dias de Noé, as pessoas bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento, faziam festas, e quando Deus disse: olha, o pecado chegou ao meu nariz como abominação, eu preciso que você construa uma arca, e todos aqueles que quiserem entrar na arca, que aceitarem a minha palavra, esses serão salvos. E a Bíblia diz que Noé foi taxado de louco, Noé foi taxado de velho gagá, Noé foi taxado de várias outras coisas. E o que aconteceu? Após ele ter construído a arca, Deus mandou que ele colocasse toda a família, mandou que ele entrasse com a família, com os animais, e fechasse a porta. E quando ele fecha a porta, começou a chover, começou a subir a água, e as pessoas começaram a perder a esperança de viver, e começaram a bater na porta, mas Noé não tinha mais controle sobre aquilo. Querido, eram os sinais que Deus estava dizendo, os sinais de hoje. Nós temos que prestar atenção, porque são advertência do Senhor para nós, né? O meu irmão Fábio está ali dizendo para nós aí, e que nós tenhamos olhos e ouvidos espirituais sempre abertos. É isso aí, Fábio. Temos que estar atentos. A irmã Ilma diz que nós temos que pedir a Deus para estar preparando para subir na primeira vinda, que é no abrir e piscar de olhos, como relâmpago, exatamente como relâmpago. Zeca, Deus abençoe meu irmão Zeca, né? Está ali nos assistindo também. Que Deus abençoe você, sua esposa, nossa irmã Selene, aí em casa, adorando a Deus conosco. Veja só isso, como nós devemos esperar o arrebatamento, de que maneira nós devemos esperar que isso aconteça. Preste atenção, devemos buscar sempre o poder do Espírito Santo e testemunhar até que Cristo volte. Devemos buscar o poder do Espírito Santo e testemunhar até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Porque a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, eu vou ler para você, no capítulo 1, e versículo 7 e versículo 8, veja só o que Atos dos Apóstolos diz, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, diz versículo 7, respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai escreveu, reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É isso, querido, que Deus está querendo que eu receba, que você receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a nossa vida, e que nós venhamos testemunhar, que nós venhamos falar desse amor de Deus o tempo todo, para que as pessoas conheçam esse amor grandioso. Presbítero Vandinho, Deus abençoe. Irmã Paula, Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí, né, louvando a Deus conosco, em nome de Jesus. A paz do Senhor. E o meu amigo Israel Capoeira, estou aqui, pastor, amém. Deus abençoe, querido. Veja só, muitos tentaram marcar a data da vinda do Senhor, mas fracassaram, ignorando a advertência de Cristo, que aquele dia e hora ninguém sabe. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, você vai ver que ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe. Então o que nós precisamos fazer? Simplesmente esperar. Esperar com paciência no Senhor.
vigiando todo o tempo, buscando a presença de Deus, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor e dizendo a Ele que Ele é o único Deus da nossa vida, porque Ele é quem nos sustenta, é Ele quem perdoa, é Ele quem abençoa, é Ele quem preserva a nossa saúde, é Ele quem nos dá o livramento, e tudo isso só depende do Senhor Jesus Cristo. Querido, eu quero deixar para você mais um pouquinho da palavra do Senhor. A vida de Jesus Cristo, ela está em duas fases. Ela tem duas fases, a vida de Jesus. Preste atenção, a primeira fase é o arrebatamento da igreja, sendo que Jesus virá sobre as nuvens. Entenda isso. Jesus virá sobre as nuvens. Na primeira fase da vida de Jesus é o arrebatamento da igreja. A segunda fase está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e 1 Tessalonicenses aqui que nós lemos, capítulo 1, capítulo 4, versos 16 e 17. A segunda fase será a sua descida sobre o Monte das Oliveiras, juntamente agora com a igreja arrebatada, com a igreja ressurreta. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, nessa situação, para livrar Israel das garras do anticristo, do adversário que vai implantar um governo aqui na terra, que vai implantar uma nova ordem, uma nova lei, e isso vai acontecer. Isso é evidente que vai acontecer, porque está escrito na palavra do Senhor. Nesse momento, Jesus julgará as nações e vai implantar um reino, um ano, um tempo milenial, que será de 1000 anos. Zacarias capítulo 14, versículo 4, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar isso. Veja só uma coisa: quem não irá no arrebatamento se não se arrepender? Esse é o final da nossa palavra. A Bíblia fala categoricamente sobre algumas pessoas que não subirão, a não ser que haja o arrependimento. Preste atenção numa coisa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, uma dessas características é o injusto. Preste atenção em uma coisa. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Eu estou dizendo, quem não irá no arrebatamento se não se arrepender? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e que pratica a mentira. Esses não vão participar do arrebatamento. A terceira classe de pessoas que não poderão entrar no reino dos céus se não se arrependerem está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Entenda isso. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus se não se arrependerem. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Veja só, nós acreditamos no arrebatamento que acontecerá pré-tribulacional. É um pré-tribulacional. É antes que aconteça a grande tribulação. Olha só isso. Por oferecer percepções interessantes sobre o futuro, mas também porque oferece aos crentes, aos cristãos,
na motivação para a vida contemporânea. Antes do período de 7 anos, conhecido como tribulação, os mortos e vivos em Cristo subirão para a glória com o Senhor. Querido, para eu resumir essa palavra, eu quero deixar uma leitura. Uma leitura que eu e você conhecemos, eu e você sabemos que ela é existente. Preste atenção nisso. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra do Senhor que está falando. Peça ao Senhor, ore ao Senhor, busque a presença de Deus. Passe a buscar a presença do Senhor, querido. Os dias são maus, as coisas estão acontecendo embaixo do nosso nariz, as coisas estão se afunilando e a vinda de Jesus está se aproximando mais. Passe a buscar mais a Deus, passe a consagrar a sua vida, passe a dedicar o seu tempo mais ao Senhor. Esquece das coisas que não te edificam. Esquece um pouquinho daquelas coisas que não te levam a lugar algum. Olha como disse a palavra, que fora do reino de Deus ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os impuros, os assassinos, aqueles que amam e que praticam a mentira. E eu e você precisamos cada dia mais da presença de Deus. Nós somos carentes disso. Nós somos necessitados de Deus. Nós somos necessitados de Deus. Eu quero agradecer você que teve esse tempo, que tirou esse pouquinho de tempo para ouvir essa palavra, e dizer para você que na próxima quinta-feira estaremos aqui adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor
E você é nosso convidado para estar aqui, tanto na igreja presencial, como você que não pode, você que está longe, esteja aí assistindo a nossa live. Com certeza Deus irá falar com cada um de nós. Na quinta-feira estaremos aqui com o diácono Milton, da Igreja Pentecostal Nova Aliança. Vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração, um homem de Deus, que Deus tem usado grandemente. E eu acredito que Deus ele tem uma palavra para nós. Eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus por sua vida, por sua família, e agradecer esse momento que o Senhor me presenteou, porque é um presente de Deus poder falar da palavra do Senhor. Eu amo falar da palavra do Senhor. Eu amo poder dividir um pouco daquilo que eu sei. Um pouco, porque nunca conhecemos tudo. Mas eu quero agradecer a Deus com você. Se você quiser, feche os seus olhos, apresente essa sua causa nas mãos do Senhor, essa situação que nós estamos vivendo, apresente nas mãos do Senhor. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, por esse momento, Pai, especial que o Senhor nos presenteou, juntamente com cada um desses irmãos, dessas irmãs, ó Deus, que vieram adorar o Senhor conosco, Pai, ouvir essa palavra. Senhor, eu acredito, Senhor, que isso foi algo especial do Senhor para nossos corações. Mas eu quero te pedir, Senhor, mais uma coisa. Visita ele agora, visita ela agora. Eu não sei o que ele ou ela precisa, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sonda o nosso coração. Então, Pai, fala conosco agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Deus, a cada uma dessas pessoas, Senhor. Abre o nosso coração cada dia para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, venha libertar pessoas, venha, Senhor, sarar pessoas, venha curar as enfermidades. Venha, Senhor Jesus, trazer, Deus, esse filho que está distante, esse esposo que está afastado, essa esposa que não quis ainda te aceitar. Ó Pai amado, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, esse casamento, Pai, que está com problemas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu os entrego agora em Tuas mãos. Restaura, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoe, Deus, dê sabedoria a esse esposo, dê sabedoria a essa esposa, dê sabedoria a esses filhos, meu Pai, para que possam obedecer os seus pais, conforme a Tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, meu Deus, a nossa cidade de Maiquinique. Pai, abençoe, Senhor, estenda as Tuas mãos, continue abençoando esta cidade com toda sorte de bênção, para a glória do Teu nome. Senhor, eu creio, Senhor, no Teu milagre. Visita o nosso estado da Bahia, o nosso país, Senhor, todas as nações, em cada parte deste mundo, Senhor, que estão passando por esse momento difícil. Ó, Senhor, aqueles que estão internados, contaminados, meu Deus, que adquiriram esse vírus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura, Senhor, salva, Senhor, essa pessoa, liberta, Senhor, deste mal, desta enfermidade. Senhor Jesus, traz a cura, Senhor, para essas pessoas, traz a cura para esta enfermidade, para a glória do Teu nome santo. Ó, Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar a vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus que vive para sempre, e que você receba nesta noite a bênção do Senhor, a vitória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor, até quinta, se Deus permitir. Quero mandar um abraço para o meu primo Gedion, né? Está lá
assistindo a nossa live, que Deus abençoe, querido. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente, você e a sua família, né? Nosso irmão Zeca, nossa irmã Iva, Paula, né? Israel, também meu irmão Fábio, né? O presbítero Vandir, que esteve aqui conosco, meu irmão Ivanilson, né? Cada um de vocês, Vinícius, né? Vinícius Marques, a nossa irmã Zete, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, cada um de vocês, a nosso irmão Alexandre, né? Temos aqui só recebendo essas palavras abençoadas, amém, meu irmão, Deus abençoe. Estamos aqui também para ouvir a palavra de Deus e transmitir aquilo que Deus tem nos dado, né? Que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com toda a igreja do Senhor, com toda Israel de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.